gravando. Beleza. Então estamos aqui mais numa aula aqui do nosso apadrinhamento aqui com o Rubens. E Rubens, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre parte de questão de classe abstrata. Você disse que classe abstrata e interface, né? Você ficou um pouquinho na dúvida. Isso. Então você tentou conversar com alguém sobre esse assunto? Como é que foi o seu entendimento? Qual que é a Isso, assim, dúvida nesse ponto? geralmente eu gosto de discutir sobre determinados conteúdos com um amigo meu em específico. Uhum. E apesar dele ter me explicado, eu acho que não ficou tão claro assim quando que eu devo usar um, quando que eu devo usar outro, por que que eu devo usar um e por que que eu devo usar outro. Uhum. Seria mais essa questão de como e quando e por que eu devo usar a interface ou classe abstrata. Então, vou abrir a ferramenta de desenho aqui. Vamos ver se você está vendo Sim, a ferramenta de o desenho, Paint. né? Então Uhum, vamos lá. sim. A classe abstrata geralmente ela vai ser usada quando você precisa definir o comportamento para objetos. Tá? O que é objetos? Pessoa física, pessoa jurídica, no Sim, caso. Isso são objetos que se tornam tabelas de um banco de dados, sim. ok? Então Uhum. você define o comportamento para objetos, é o mais comum, classe abstrata. Né? E você vai ver também, às vezes, controllers ou servlets ou classes de arquitetura sendo abstratas também. Tá? Mas para você definir um comportamento assim de métodos. Mas o mais comum é na parte de objeto. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, vamos supor, o que a gente tem aqui como abstrato? A gente vai fazer aqui, ó, pessoa. Pessoa seria aqui abstrato, tá? Seria abstrato. Seria algo mais genérico, seria É, esse? isso, mais Tá. genérico. Aí você depois, aí você vai ter a pessoa física e a pessoa jurídica, certo? Ok. Ok? Então isso, quando a gente vem aqui para a parte do Java, tá? A gente vai vir aqui, a gente vai criar aqui, ó, por exemplo, pessoa, tá? Vou marcar aqui para ficar mais fácil, ó, abstract, tá? Ele já criou aqui um public abstract class, tá? Então vamos definir aqui quais que são os atributos comuns tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, tá? Nome. Teria nome, né? Vou colocar aqui private string nome, private string private string aqui. Vamos colocar aqui um telefone Uhum. e um private string. Vou colocar um endereço aqui, tá? Seria comum, tá? As três, certo? Uhum, certo. Vamos aqui fazer aqui os getters, setters, os atributos. Beleza, ok? E daí a gente vem aqui e a gente tem daí, ó, o pessoa física, tá? Que é uma classe normal daí. Então aqui a gente teria qual que é um atributo específico de uma pessoa física? O CPF, certo? Certo. CPF é É específico, específico, é único, né? Digamos é assim. único, ok? Vamos pegar aqui, outra classe aqui, a gente vai ter pessoa ju, Jurídico. jurídica, tá? O que é específico aqui do pessoa jurídica? CNPJ. String, o CNPJ, certo?
Uhum. Source, gerar setter getter. Ok. Como é que a gente liga isso? Tá? A gente tem uma pessoa jurídica. Como é que a gente vai herdar todos os outros atributos aqui? Essa classe abstrata, tá? A gente vai dar aqui um extend de pessoa. Né? Então, pessoa Certo. jurídica, extend de pessoa. Pessoa física, extend de pessoa. Ok? Então, a gente tem exatamente esse diagrama aqui agora. Tá? A gente tem uma pessoa Certo. física e a pessoa jurídica, tá? Herdando aqui, estendendo do pessoa abstrato, tá? Agora, qual que é a dica aqui? Qual que é o pulo do gato? Por que é usado? Eu vou criar aqui uma classe. Vou criar aqui a classe main, tá? O que acontece aqui, ó? Se eu tentar criar uma classe pessoa, ó, pessoa igual ao new pessoa, tá? Ó, vai dar um erro aqui. Ó, não pode instanciar o tipo pessoa, Por ser uma classe por ser uma abstrata, classe né? abstrata, tá? E Uhum. essa é uma das razões de você definir uma classe abstrata. É impedir, bloquear, impedir que o programador, tá, crie uma instância de pessoa. É como se fosse para impedir que ele tivesse acesso a manipular aquela classe. Isso, entendeu? Porque tem que trabalhar com a pessoa física e com a pessoa jurídica, com os Uhum. objetos concretos, tá? Certo. E Aham. daí, você pode vir aqui, ó, new pessoa igual ao new pessoa física. Você consegue fazer isso agora, entendeu? Certo. Aham. Porque daí você tiver aqui, ó, pessoa, ponto, você tem aqui, ó, os atributos da pessoa. Só que tá faltando, por exemplo, a pessoa física, ó, pessoa física. Ele tá faltando aqui o atributo do CNPJ, viu? Do CPF, viu? Viu que tá faltando? Porque a gente, isso daqui, apesar do Java permitir isso daqui, Uhum. dentro de um projeto, se você for programar, é errado você fazer isso. Vai dar problema, tá? Por quê? Porque você não está definindo qual que é o objeto concreto. Você tem que trabalhar com os objetos concretos, não com a classe abstrata, Hum, tá? Então daí, então, qual que é o correto aqui? Você sempre vai trabalhar com objeto concreto, tá? Ó, pessoa física, tá? É o new pessoa física, certo? E daí o certo. pessoa física, ó, você tem todos os atributos, ó. Por colocar que ela vai estender É, automaticamente então você, a IDE, ou digamos assim, a uhum, linguagem em si, ela identifica que a gente pode acessar os atributos da classe abstrata. isso. Então você tem, ó, CPF, endereço, nome e telefone, E né? isso se Aqui aplica dentro também a ele métodos na estende. classe abstrata, né? Se tiver métodos, a gente consegue ter esse acesso também. Daí vamos entrar aqui, ó, vamos aqui na pessoa, vamos criar aqui um, a gente pode criar aqui, quer ver? Um public abstract, sei lá, vamos criar aqui um salário, por exemplo, tá? Dentro da classe abstrata, salário string, tá? A gente definiu Uhum. um método abstrato, Tá. tá? A gente pode ver, ó, que a gente definiu um método abstrato aqui no pessoa, a gente automaticamente já mostrou aqui um alerta, ó, vermelho aqui nas classes concretas, tá? Então, com a classe abstrata, você define o comportamento das classes concretas que estendem. Ó, pode ver que ele mostrou um erro aqui agora. Então ele já mostra o erro dizendo assim, olha, Ó, você você tem tem que que implementar o implementar isso método. aqui, né? Ó o alerta ali, ó.
Quer ver? Então, você vem aqui, ó, fazer a implementação, ó, viu? Então ali ela faz só o, como que eu posso dizer? Como se fosse um esboço e aí a implementação é É, sua. a implementação é de cada um daí, tá? Você implementa, certo? E daí você consegue, sei lá, vamos retornar aqui direto aqui só pra gente ter colocar pessoa jurídica, vamos colocar lá, sei lá, 8.000 de salário. 8.000. Pessoa física, sei lá, vamos retornar aqui 3.000, Tá. certo? Então daí você tem o quê? Você está dizendo aqui, ó, está dizendo que esse método aqui, abstrato, tá? Ele vai ter que ser implementado pelas, pelas classes que estender da abstração. Você tem aqui a abstração e pessoa física e pessoa jurídica, que estende do pessoa, vai ser obrigada a implementar. Certo. Vai ser obrigado a implementar. Por quê? Por causa da, da palavra abstrata aqui, ó. E daí você pode ter, por exemplo, ó, string, salário, ou não, vou escrever assim, comissão, por exemplo. Tá. Comissão. Sei lá, aí você pode ter apenas um método, tá? Então, por via de regra, sempre que for criar algum método numa classe abstrata, tem que deixar também lá explícito que o método ele é abstrato. Ou se colocar só, como você colocou aí, public Então, ó, string, se eu definir um método público e string, uhum. ele não vai ser obrigatório ser implementado aqui nas classes concretas. Não é. Então viria a ser só opcional. Fica opcional. Agora, se eu defino ele como abstrato, ó, tá? Abstrato, daí ele já é obrigatório. Ele dá aquele Mas alerta. por via de regra, seria uma boa prática criar métodos que não sejam abstratos? Sim, porque você pode ter aqui, por exemplo, uma comissão padrão para a pessoa. Uhum. Aí é de cada um, ó. Esse daqui vai ser para todos, porque está no pessoa. Vai ser uma comissão, tá? Vai ser uma comissão para pessoa, 500 para cada. Então, no caso, é como se fosse, vamos pegar ali um exemplo bem simples aqui, sei lá, funcionário de uma loja. Comissão se aplicaria a vendedor, mas não se aplicaria a um estoquista. Não, aqui no caso seria para todos, Para todos. para todos. Mesmo que não esteja constando como abstrato, É, porque minha dúvida seria mais em questão disso. Porque inicialmente eu tinha entendido assim, que o primeiro método, o primeiro método que é salário, era meio que, meio não, seria obrigatório para quem estendesse nessa classe pessoa, e o segundo método de comissão, ao meu ver, seria opcional. Só que pelo que você está falando, não seria isso. não, ele é obrigatório implementar esse daqui. E esse daqui não, ele só Tá. está herdando. Então, no caso, ele está herdando, mas eu uso ele se eu quiser. Usa se quiser. Ah, então, tá. Entendi. Entendi. Se eu quiser dar um valor diferente, vamos aqui no pessoa física aqui, vamos pegar aqui comissão. Eu sobrescrevo ele. Eu sobrescrevo ele e troco um valor do pessoa física aqui, então. Vou colocar uma comissão diferente aqui, 200. Mas assim, não, ok. Mas se você criasse uma classe, sei lá, pessoa, não sei, pessoa alguma coisa, me fugiu na mente, mas pessoa, sei lá, pessoa vendedor, por exemplo. E se eu não quiser, aí essa classe pessoa vendedor, ela iria estender pessoa, só que por algum motivo eu não quisesse usar esse método comissão. Eu Daí você poderia não não chama. usar Ou ele, você sobrescreve. Ou você mas no caso, sobrescreve e dá um valor. Uhum. Se Mas não se eu não quiser usar, você só chamasse não ele, chama. não quebraria nada, né? Não, só não chama. Ah, Tipo, tá, você não tá. quer, não chama. Tá, essa era a minha principal dúvida. Era em relação a usar o abstract e não usar. Quer ver? A gente vai fazer aqui. A gente criou aqui uma pessoa física.
Aqui o pessoa jurídica. New pessoa jurídica. Vou fazer aqui ó, sysout. Vamos pegar aqui o pessoa física. Vamos ver, ó. A gente vai imprimir aqui, ó, o salário. Tá? Salário PF. PJ. Pessoa jurídica. Tá? Vou fazer um debug aqui. Ó, o que vai acontecer? Vou dar um F5 aqui, ó. F7, F5, ó. Ele caiu dentro do pessoa física. No método que eu sobrescrevi. Certo. Viu? O método que eu sobrescrevi aqui, pessoa física. Esse método de salário aqui, ele é obrigatório para ele ser abstrato. Entende? Ele é obrigatório, né? Então, vou dar um F6 aqui. Cadê o console? Olha lá, imprimiu. Já apareceu, imprimiu. Os 3.000, né? Aí, vamos lá, salário F7, F5, beleza, ó, caiu no pessoa jurídica. Viu? Caiu no pessoa jurídica. E esse método aqui é obrigatório a implementação, porque o salário aqui ele é abstrato. Abstrato. Então ele é obrigatório. Se eu dar um F6, vamos lá, 8.000. Viu? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um outro atributo aqui. Sysout. Comissão PF. Pessoa física ponto comissão. E aqui PJ pessoa, aí troca para o objeto pessoa jurídica, ok? Ok. Então vou colocar um debug aqui, vou rodar. Tá, imprimiu aqui os salários. Agora vamos lá. Comissão, pessoa física. Vou dar um F5 aqui, F7, F5. Ó, o pessoa física, lembra que a gente sobrescreveu? Sim. A gente sobrescreveu, né? Na pessoa, a gente tem definido 500, certo? Por padrão. Só que a gente sobrescreveu ele e passou 200. Viu? Entendeu? Para uma pessoa física, então, vai ser 200 e não 500. Certo. Então, para cada um tem um valor, implementação, né? É, justamente essa é a intenção de você sobrescrever um método e mudar o comportamento dele na abstração. Então, ó, 200, comissão, tá? Vou colocar um espaço aqui para ficar mais legível depois. E daí, se eu dar F5 aqui no pessoa jurídica, F7, F5, ele vai cair no 500. Por quê? Porque eu não sobrescrevi esse método na outro tipo de pessoa jurídica. Ele está usando padrão. Então daí, ele fica 500. Tá? Eu vou salvar aqui que agora vai ficar melhor. Eu coloquei os 2 pontinhos ali. Ó, 200 para pessoa física e 500. Né? Se eu vim aqui, ó, pessoa física, que ele imprimiu aqui 200. Se eu vim aqui, ó, e tirar, em vez de chamar, em vez de dar um valor diferente, eu chamar a abstração, ó, comissão. Tá? Ele vai lá por 500. A gente já pega o 500. Já pega o 500. Então vamos rodar, ó. Você vai ter, olha lá, o 500 aqui. O super, no caso, ele chama o método da classe mãe, não é isso? É, da superclasse, que no caso aqui é a abstração. Tá? Tá. Então, você pode... Isso daqui
É muito comum você fazer, às vezes, em manutenção. Vamos supor se você tivesse esse lugar aqui, esse método aqui, sendo chamado em 300 lugares do sistema. Se você fosse apagar ele, ia dar uma manutenção tremenda. Então é muito comum, às vezes, você só resolver chamar, mudar a forma de chamada de retorno. Entendeu? Você já resolveria. Se você Para não tirar, ter quebra, né, no caso. se você tirar, por exemplo, esse método aqui, tá? Você não quebra, a gente não quebra nada do sistema, não deu nenhum erro, tá? E a gente vai manter o mesmo resultado daí, ó. 500, 500. Verdade. Entendeu? Entendi. Aham. 500, 500. Agora, ó, porque daí o pessoa física, comissão, ó, pra onde tá indo? Tá indo lá pro 500. Tá batendo na abstrata. E aqui, ó, pessoa jurídica, comissão, ó lá, bate no abstrato. Agora, se quiser vir aqui no pessoa física, tá? Vamos trocar o valor da comissão, então. Então, comissão do pessoa física aqui, vamos colocar lá, R$ 250. E aí a gente vem aqui, comissão aqui do pessoa jurídica. Olha lá, 600, tá? Se a gente vem aqui no Maia agora, ó, no pessoa física, automaticamente, ó, já cai no 250. No pessoa jurídica, ó, já cai no 600. Tá. O que foi definido para cada uma, né? Que foi definido. Então a gente muda os comportamentos. Se a gente colocar aqui para executar, vamos lá, 250, 600. Isso quando usa, quando vai fazer subscrever, eu posso mudar toda a assinatura e manter o mesmo nome que não tem problema, né? Você pode mudar todo o retorno, a chamada de implementação, mantendo o mesmo nome, sem quebrar o sistema inteiro. Tá. Entendi. Então você pode definir métodos padrões, pode definir comportamentos e obrigar a implementar métodos nas classes concretas, tá? E normalmente é mais usado assim na parte de objetos, igual a gente está fazendo aqui. Dá para usar também Certo. na estrutura de controllers e etc. Tá? Certo. Tem também, quer ver? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Abstract. Deixa eu ver. CEP, vamos ver. Esse aí não vai aceitar. É mais o método mesmo. Abstract string CEP. Vamos ver. É só o método mesmo. Só o método. Modificador inválido. Só um método. Então, daí você pode definir aqui os atributos, daí ele vai estender, e os métodos, você consegue aqui definir. Ó, esse daqui vai ser obrigatório. Esse daqui já tanto faz, não é obrigatório. Tá? Tá. Então, aqui você Essa, tem essa aqui era uma das dúvidas que eu tive durante a explicação. obrigatório, implementar, Também. e aqui não é obrigatório. Implementar. Né? Mas daí, Certíssimo. e daí depende, aí vai de regra de negócio, de como tem que ser feito o sistema, aí varia, né? Mas Uhum. é um modelo de arquitetura, cara, que facilita bastante você na manutenção do sistema, e você pode ir estendendo objetos, estendendo, e você pode ir reutilizando métodos e atributos, entendeu? Então teria como uma classe estender somente a uma ou a várias? Você pode fazer assim, quer ver? Você tem aqui pessoa física, você pode fazer isso aqui também, quer ver? Vamos
Vamos, usuário, vamos supor aqui, usuário. Tá? Usuário, estender, por exemplo, aqui, pessoa física. Entendeu? Aí você tem usuário estendendo pessoa física, estendendo pessoa. Um estendendo do outro, né? Mas nunca pode acontecer de uma classe estender a mais de uma superclasse. Uma superclasse não, vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil Eu você ver isso. seria assim, isso é só uma dúvida que surgiu aqui. Por exemplo, você cria o usuário. O usuário ela só pode estender ali de pessoa física. Eu não poderia colocar, sei lá, pessoa física, vírgula, sei lá, vírgula alguma outra coisa. Assim você tá falando, ó. Aqui, ó. Isso é. Ele não vai deixar, ó. Pessoa jurídica, por exemplo. Ó, vírgula, ó. Ele não deixa. Isso não é permitido, né? Aqui não. E Tá. interface sim. Interface. Quer ver? Pessoa física. Ele não tá completando. Vamos só copiar aqui pra você ver, ó. Ele dá o alerta aqui, ó. De que não pode. Não pode. Viu? Não pode. Tá. Ou Então, seja, então aqui você. só pode se estender de uma superclasse, Se digamos assim. você. Aí no caso que tem um usuário, a gente estende de pessoa que estende do outro aqui. Uhum. Tá Ok? bom. E daí você tem. Vamos supor aqui, ó. Se a gente tiver aqui um usuário igual ao new usuário. Aí dentro do usuário, a gente tem todos os atributos. A gente tem comissão, ó, tem o CPF, endereço, nome, telefone e salário. Então, aí a classe usuário, ela pega tudo de pessoa física que De pessoa colocou física e e de tudo de pessoa. pessoa. Ah, Uhum. tá. Legal. Entendeu? Aham. O que seria aqui específico aqui do usuário? Private login. Private senha. Entendeu? Entendi. Seria próprio dele. String aqui. E o resto a gente vai herdando. Vai herdando e a gente tem o quê? Isso é uma das coisas do Java que faz o quê? Você evitar duplicação de código. Criei pessoa e aí eu pego, crio pessoa física e copio. Você vai Pego o nome de estendendo, novo. você Não, vai. eu digo assim, de questão de poluição, né? Eu não É, precisaria pegar de novo uma variável nome é, e nem um telefone novo, né? Eu iria só puxando, né? Fazendo as chamadas, digamos é. assim. Você não pode repetir nome de variável, você não pode duplicar métodos, você não pode duplicar nomes de variáveis igual, que isso Uhum, vai se tornar um sistema terrível, né? Então o Java faz isso, você pela arquitetura de implementações, abstrações, extensões, genéricos, etc, você consegue fazer uma vez só e sair reutilizando em qualquer canto, uhum. né? Entendi. Porque realmente eu lembro que um tempo atrás eu ficava tentando fazer algumas coisas e realmente eu fazia exatamente isso. Criei, por exemplo, uma classe pessoa, coloquei, né, vou usar a sua como exemplo, nome, telefone e endereço. Aí, ok. Chegava numa classe, sei lá, pessoa física e colocava nome, telefone, endereço e assim sucessivamente. Só que, né, eu não entendia isso. E até então também, né, coisas que sempre martela na cabeça, como dúvida. Daí você entendendo a arquitetura, como é que funciona, daí você reutiliza, só reutiliza. Uhum. Fica fácil Deixa, daí depois. deixa o código mais limpo, né, Fica também. limpo e Mais fica fácil de fácil. ler. Fácil de ler, fácil para implementar, né? Que aqui dentro a partir do usuário aqui você tem tudo agora, né? Você tem Uhum. comissão, CPF, nome, telefone, salário, né? E Certo. mas se você quiser definir, se você pode o quê? Sobrescrever método. Você pode, tipo, o usuário pode fazer uma comissão diferente para ele, entendeu? Pode fazer uma comissão diferente para ele, entendeu? Daí você está modificando o comportamento para a classe usuário.
entendeu? Para ela pegar um valor Ela vai já pegar dela, próprio, né? não vai Dela pegar mesma. os outros aqui, né? Ela vai pegar o dela mesmo, Certo. né? E na parte de interface, cara, tem interface geralmente. Não sei se você já viu, interface. Já viu aqueles conectores de áudio assim, escrito interface de áudio? Já viu alguma coisa assim? Não que eu me lembre. Não? Então, assim, interface é na verdade tipo, uma forma de conectar, tá? Você vai ver muito isso no uso de frameworks, porque é a Uhum. forma de você conectar o teu sistema aos recursos dos frameworks, né? Então, daí vem a questão da interface. Então, como que você vai ver bastante questão de interface quando você vai trabalhar com a parte de persistência, Sim. tá? Que é muito comum, que é o mais comum. Então, no caso, ó, uma interface aqui, vou colocar interface pessoa CRUD, tá? Você vai ter uma interface. E aqui você vai ter alguns métodos aqui. Void salvar uma pessoa, tá? Public void delete pessoa, pessoa, tá? Você vai ter uma interface onde você vai definir quais que serão os métodos, tá? Que você vai usar como uma implementação. Uhum. E você vai daí ter classes assim, ó, escrito, ó, implementação, deixa eu ver o nome aqui, implementação pessoa CRUD. E daí ela implements a interface do pessoa, tá? E daí Aí, no aqui, caso, ela pode usar aqueles métodos que tá lá. Ela vai usar ele para fazer uma implementação, é isso? daí você, ó, Ah, tá. ele obriga que você Uhum. implemente, tá? E aqui você ia chamar o método do SQL, que você ia fazer o método SQL para salvar uma pessoa, para deletar uma Uhum. pessoa, né? E você pode Certo. daí, qual que é a ideia? É você ter um comportamento de métodos iguais também, para você manter uma, uma arquitetura onde você possa ter o comportamento e os métodos iguais, porque daí se você tiver várias classes de implementação de CRUD, você consegue trocar as implementações. Entendeu? Você pode ter uma Uhum. implementação CRUD 1, depois uma implementação CRUD pessoa 2, tá? Como ela implementa os mesmos métodos, você não tem quebra no sistema se você for fazer uma alteração em determinado ponto. Entendi. Você simplesmente, você pode ir lá num lugar no sistema e você pode tirar essa classe aqui e chamar a implementação pessoa CRUD 2. Que se Que ela, aí. se ela estiver Ah, implementando a interface CRUD, você altera o sistema inteiro através de uma linha só. porque o que faz em uma vai refletir em todas. É, Seria isso. que faz uma vai refletir em Uhum. todas, né? Então você vai ver muito esse Entendi. tipo aqui de, de implementação, tá? Tá. Como eu não tenho a parte de banco nesse projeto aqui configurado, né? Então Uhum. aqui, tipo, aqui seria, né? é, seria o código SQL Que são. que salva no banco, tá? Certo. E aqui seria o código SQL que deleta no banco, tá? Você tem, você vai ver também o que acontece. Você pode ter lá implementação pessoa CRUD 2. Ela implementa essa interface aqui, tá? E o que acontece?
você tem o mesmo comportamento, implementando os mesmos métodos, só que você pode ter duas classes diferentes, que na hora de salvar e de deletar, pode fazer de formas totalmente diferentes. Cada um faz a sua forma. Cada um com sua assinatura. Cada um com a sua assinatura. E você daí, aqui no CRUD 1, aqui, por exemplo, aqui você pode fazer, sei lá, várias validações, ou pode mudar a tabela, ou pode fazer, sei lá, pode fazer qualquer tipo de validação. E aqui no CRUD 2, você pode fazer outras regras de negócio, outras tabelas e etc. Tá? Então são Uhum. implementações diferentes. E por que você faz essa arquitetura de interface aqui? Primeiro, para definir comportamento. Segundo, você consegue criar um código genérico também. Tá? A gente consegue fazer, por exemplo, a pessoa clicar lá no botãozinho e a gente pode passar uma implementação diferente de acordo com o local do sistema. Depois, depende da regra de negócio, depende do local, a gente pode definir se a gente vai chamar as implementações do CRUD 1 ou do CRUD 2. Tá? Entendi. E daí facilita muito a mudança de código, a manutenção, se você mantém essa arquitetura. Se em um determinado local lá está usando o CRUD 1 e de repente, não é mais para usar as regras de negócio do CRUD 1, é para usar o do CRUD 2. Você simplesmente, em uma linha só, você vai lá e passa para o 2. E todo o sistema continua funcionando normalmente. Mas isso não causaria quebra por conta do que consta na interface, seria isso, né? Porque a Ah, tá. interface está definindo o comportamento, está definindo a mesma assinatura de métodos, os mesmos parâmetros e Uhum, tal. Daí você consegue ter uma manutenção de sistema. Além de você uhum. pode criar um código genérico, chamar as implementações de forma genérica, tá? Quando você avançar bem no Java, se você for ver a parte de abstração, de generics, etc., nossa, você consegue fazer coisas extraordinárias através de reflexão e de generics quando você usa essa implementação. Você consegue trocar chamadas a nível de execução, sabe? Uma coisa muito louca. Você Uhum. consegue, por exemplo, vamos supor que você tenha uma coisa louca que eu já vi assim. Você consegue criar uma tela onde o usuário pode ah, configurar o tipo de configuração do sistema, e de acordo com a configuração, lá por trás dos panos, lá sem o usuário saber, Aham. a galera de programação programa lá que de acordo com a configuração vai chamar o CRUD 2. Se for outra configuração, vai chamar o CRUD 1. Entendeu? Isso, isso tudo maleável ali, Tudo tudo. maleável. Tudo maleável. Caramba. E às É, vezes você tem que debugar, fazer o debug para você saber qual implementação está sendo feita. Porque às vezes você, a nível de código, você não consegue chamar. Quando você cria um código genérico, com generics e tal, as coisas acontecem em tempo de execução, tanto por generics ou então por reflexão. Aí você tem aham. que debugar, você consegue ver na hora do debug qual classe está sendo chamada. Caramba. É, Aí acontece de chamar algo que você ah, nem imaginava ali, né? daí você tem que debugar para saber o que está sendo feito de errado para corrigir, né? É aí que se torna mais importante ainda o debug, né? O debug, né? Então assim você consegue diminuir muito o código, você consegue Uhum. ter uma manutenção, uma arquitetura de classes, né? Que facilita a diminuição de código e todos os benefícios da parte do Java. Só que quando você começa a usar recursos, né, como generic, reflexão, que você consegue fazer códigos extremamente pequenos e rodar muita coisa, só que você só consegue ver o que está fazendo com o código rodando. Você tem que usar o debug daí, porque daí é o Java compilado ali por trás em tempo de execução, ele está pegando as classes, você não sabe de qual classe que está pegando e executando os métodos. Da onde? Uhum. Você só consegue pegar no debug. Né? Entendi. Isso é muito comum em sistemas assim onde a equipe usa muito código genérico, então usa muita abstração, reflexão e tal. Você só consegue saber o que está sendo chamado se você usar o debug.
por conta da complexidade, né? por conta da complexidade. O debug realmente é a cada vez que o Greg, né, que a gente conversa, eu vou percebendo que o debug ele é muito importante mesmo. Não tem, Muito. tem que usar o debug. O debug é para você entender o que está acontecendo. Aham. Sem o debug, cara, eu faço debug todo dia. Não tem como eu achar um sistema sem usar, achar um problema sem usar o debug. Não tem como. Tem que usar o debug. Tem que usar, tem que saber usar, né? Você olhando, não sabe o que está fazendo. Você tem que usar o debug, ver a Ainda mais informação, ver o que está quando é um sendo sistema chamado. grande, quando é um sistema gigante, então nem se fala, porque geralmente a nível de estudo não ocorre tanto, né, até então não ocorre tanto de você fazer um super projeto, né? Até Uhum, porque não dá. Porque a fim de didática, eu acho que para o aluno seria, inicialmente, eu falo uhum. inicialmente, né? Mas inicialmente você fazer um projeto gigante, até porque a cada vez que você implementa mais, a complexidade aumenta e para quem está começando a estudar aquilo fica, né, um suco de confusão, né? Por isso que para a pessoa entender qualquer projeto, o que o código está fazendo, para achar erro, ver o que está sendo executado, qual informação está sendo carregada, tem que dominar o debug. Sim. A pessoa tem que usar o debug desde o começo ali, ela tem que ser expert no debug. É onde ela vai resolver todos os problemas dela. Porque assim, antes eu tinha muito isso de que o desenvolvedor ele só tem que saber programar, né? Só saber escrever código. Mas com o tempo a gente vai percebendo que aprender a debugar ele te passa atalhos, né? Ah, não, isso aqui tá errado, então eu devo fazer de outra forma. E aí você vai achando formas, penso eu, formas mais claras de resolver determinado problema ou de acrescentar algo, né? E Sim, assim vai. acontece que é o seguinte, o programador vai lá, ele faz uma tarefa, aí Uhum, ele testa lá com dois, três registros. Aí no banco de uhum, dados do sistema, existe lá 400 mil registros com informações diferentes, que vão ser condições que o programador nem podia imaginar, e de sim, repente começa a dar problema, ele tem que usar o debug para ele pegar e encontrar a informação, qual é a informação que está dando problema, que não está batendo a lógica do sistema. Aí encontrou a entendi. informação, beleza. Aí ajusta o código, implementa, desfaz, resolve, faz uma condição de acordo com a informação que ele encontra que dá problema. Uhum. Isso É. é até bom sempre abordar essa questão do debug, porque eu desde quando eu conheci o Java ou qualquer outra linguagem, quando falava em debug, eu pensava, ah, para que isso, né? Pra que Para isso? que isso? Realmente, eu olhava assim, poxa, para que isso aqui a gente faz ali, né? Ah, vou fazer algum método, alguma função, e aí, seja o que Deus quiser, eu vou fazer aqui. Se rodou, beleza. Se não rodou, eu vou mudar alguma coisa. E aí, eu pensava que era dessa forma. É claro que com um certo tempo você pode conseguir fazer algumas coisas já logo ali de primeira, né, digamos assim, Uhum. né, fazer aquilo funcionar, mas eu acho que no início assim é um ponto bem importante, você saber o que está sendo feito ou por que você está fazendo a chamada, mas aqui quando você vai executar, não bate naquela chamada, né? Então são coisas assim que a gente vai descobrindo com o dia a dia, com o passar do tempo de estudo, o tempo de trabalho. Esses dias no meu relatório de vendas, tinha lá uma venda tinha lá 1.200. Mas eu falei, mas eu não tenho nenhum treinamento no valor de 1.200. Então, por que tá aparecendo 1.200? E daí eu peguei esse registro, né, essas informações que está sendo enviada pela Hotmart lá, peguei o JSON, um JSON gigante, né, e, e fiz aqui o teste unitário aqui, rodei e fui debugando, linha a linha, para eu Aham, encontrar qual que era o problema. Aí, no debug, eu descobri que, tipo, 1.200
era uma compra do Japão. Era do Japão, que é em ienes. 1.200 em ienes. Nossa. 1.200 em ienes, né? 1.200 em ienes dava, eu acho que era os R$ 29, eu acho que era. R$ 29, né? Só que a Hotmart, ela manda o quê? Em ienes pra gente. Então, né? Ela manda em ienes. E aí ficou Uhum. aparecendo 1.200 ali. Aí no meu relatório, pra mim, era 1.200, mas não era. Era em ienes. Uma, uma coisa que logo de cara era meio que impossível de entender, né? É, daí você, putz, tá aí uma condição que eu tenho que tratar. Você descobre fazendo debug, analisando a informação, fazendo debug, vendo linha a linha no código que ele está fazendo, cada informação que ele está carregando, processando. É Uhum. assim que você descobre. E isso é uma coisa que, ao meu ver, vai amadurecendo na cabeça da pessoa. Você tem que pegar o jeito, né? Não é tipo você ficar lá olhando assim, você não vai resolver o problema. Você tem que analisar a informação, você tem que olhar no banco de dados, você tem que fazer o debug, olhar cada dado, fazer o debug de cada linha, fluxo de execução do código, entrar em cada método, cada informação, e você descobrir o problema. Sim, e inclusive esse ponto do debug a gente pode até tirar para o nosso dia a dia quando a gente tem algum, sei lá, algum problema específico. Ah, tô com um problema no meu carro. E você vai procurando ali investigar o que pode ter ocasionado aquele problema, né? Ah, aconteceu alguma coisa no motor do meu carro, sei lá, em alguma peça específica, e aí você vai investigando. É claro que são exemplos, né, diferentes, mas dá para tirar como uma lição, como um pequeno exemplo ali, lá no fundo, Cara, de como é importante investigar, sabe o que que um programador sênior mais faz? debugar. Debug. Debug. Chega problema a todo momento, registros Uhum, com problema a todo momento. O que que tem que fazer para descobrir? Debug. debugar. Às vezes eu já cansei lá de pegar, tipo, pega um banco de dados imenso, a gente tem que simular o problema, ou então achar os registros que dão problema, que foi relatado pelo cliente, e debugar, olhar cada informação, cada variável, ver no banco, fazer a pesquisa, fazer a pesquisa na IDE para ver aonde que está sendo chamado os métodos no sistema inteiro, Uhum, debugar, para às vezes a gente achar, descobrir que é um parâmetro, um valor errado, um valor que não foi informado, às vezes é um cálculo errado, às vezes é uma condição a mais, a menos, uma condição uhum, errada, um valor não tratado, ou então só um parâmetro de configuração, quando é sistema grande que tem um monte de uhum. configuração. Sim, sim. Mas aí é que tá, o sênior, ele é sênior porque ele já Porque ele resolve. sabe, porque ele sabe como não que logo de imediato ele resolva, mas ele sabe os atalhos, né, de como que ele pode encontrar uma forma de resolver aquilo, né? Cara, mesmo que a gente tá fazendo debug ali, aí chega numa linha, tá fazendo debug ali, a gente pega as informações daquele debug, vai pro banco de dados, mete a mão no SQL, pesquisa os dados daquele registro, compara com o que está no debug, tenta entender o porquê que está entrando dentro do código, comparando com o conteúdo do banco de dados, e entra em método, sai em método, faz inner join entre as tabelas do banco, até descobrir. Até Isso, até descobrir. descobrir. Aí pergunta Esse é o assim, por que trabalho você de é sênior. sênior? Por que é Porque eu sênior? sei Porque a gente debugar. resolve. Verdade, verdade. É uma boa sempre abordar esse assunto. Que reforça mais para quem está nos acompanhando, né? Sim. Bem, é isso. Classe abstrata, quando usar, mais usado, Uhum, você vai ver a forma mais comum e correta, né, de usar quando você trabalha com objetos. certo. Tá? A interface é mais usado para arquitetura, uma das mais comuns. Claro, quando você começar no uso de frameworks, você vai ver muito esse tipo de arquitetura aqui, tá?
No Spring Data, no Hibernate, JPA, assim, muitos outros frameworks, você vai implementar uma interface para você conectar com o framework, tá? Então você tem basicamente essa estrutura aqui. Então é mais usado para a parte de arquitetura, de persistência e assim e outros métodos. Certo. Conseguiu entender Sim, sim. Eu a tinha diferença? essas dúvidas bem específicas, porque assim, a gente vê muito se falar e de tanto ouvir ou ver pessoas falando, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que, né, procurar sanar para que na hora que for desenvolver, mesmo que seja ou no trabalho, né, para quem já trabalha, ou para quem está estudando, para determinar o que é mais aplicável no seu projeto, né? Uhum. E nada melhor do que tanto pesquisar quanto perguntar, né? Deixa eu fazer um videozinho aqui para colocar lá no Instagram. Lá. Beleza. Dá um tchau pra galera do Instagram, hein, Rubens. A gente fazendo aqui o nosso apadrinhamento. Hoje a gente estava tirando aqui as dúvidas do Rubens sobre classes abstrata, interfaces, quando usar, onde usar cada uma delas. Tá? Show de bola. É sempre bom, por mais que são assuntos que às vezes você vê uma, duas, três vezes, sempre fica com a dúvida, né? Cara, Porque programação é isso, né? Sempre tem dúvidas. você só destrava com uma prática extrema só. Então, E prática a prática, ela, extrema. ela vem, a prática mesmo, vem mesmo através do trabalho, né? Trabalho. Vai Não ser no tem. trabalho. Porque eu penso assim, que por mais que você estude bastante, você começa a se provar mesmo quando você já está, né, trabalhando. Porque se você for ver a documentação de um framework, como é que você vai usar um framework lá? Vai estar escrito na documentação, ó. Implementa Sim, essa tal classe para você ter esses recursos, entendeu? sim. Então você tem que entender quando é uma implementação de interface, quando que estende de uma classe. Isso vai estar na própria documentação. Depende do recurso que você precisa. Você vai, tô lá, tá caçando lá na documentação como que usa tal recurso. Aí você descobre que você tem que criar uma classe, estender de uma outra classe do Spring ou implementar uma interface do Spring para você usar os recursos, Aquelas funcionalidades. aquelas funcionalidades, né? Porque daí é a forma de Certo? você conectar. Aham. Isso aí. Certíssimo. Vamos encerrar? Vamos. Vamos? Vou encerrar aqui.